Seja bem-vindo ao mundo marcial. Kosen Judô é uma das duas principais abordagens de treinamento e competição de judô. A outra é o Judô Kodokan, que são ensinadas no Japão, o berço dessa arte marcial e esporte. Hoje, o Judô Kodokan é de longe o mais dominante em termos de número de clubes, instrutores, alunos e competições em todo o mundo. Embora as regras de competição do Kodokan Judô sejam reconhecidas globalmente como padrão pela Federação Internacional de Judô e sejam usadas para todas as competições olímpicas e mundiais de judô, o Kosen Judô é, por outro lado, raramente ouvido falar fora do Japão, onde ainda é usado durante competições interuniversitárias. Kosen Judô é uma forma de judô adotada pelas principais escolas secundárias e técnicas durante a era Meiji de 1868 a 1914. Enfatiza técnicas de solo, como controles, travas de articulação e estrangulamentos. As raízes do Kosen Judô estão na escola de Jujutsu japonês o estilo Fusen-ryu. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Para entender a escola Kosen, temos que começar pela escola Kodokan, que foi estabelecido principalmente para transformar técnicas perigosas, porém eficazes, projetadas para o campo de batalha, do Jujutsu japonês tradicional, que os samurais treinavam para a luta corpo a corpo, e torná-las mais seguras e atraentes para o público em geral, e portanto, um público mais amplo e variedade de estudantes em potencial. O Jujutsu japonês estava na época infelizmente, caindo na obscuridade como uma relíquia da antiga cultura samurai que estava sendo rapidamente deixada para trás pelo público japonês que parecia ser a favor da industrialização e da modernização. O fundador do Kodokan, Jigoro Kano, sabia desde seus primeiros estudos em anatomia humana, fisiologia, cinética e antropologia que as pessoas são competitivas por natureza. No entanto, ele também observou, ao aprender com o osteopata e mestre de Jujutsu do estilo Ashinosuke Fukuda, que as pessoas não gostam de se machucar e que lesões em um esporte e atividade muitas vezes levam ao abandono desse esporte ou atividade. Isto o levou a desenvolver um conjunto de regras para uma competição segura, bem como uma nova escola chamada Instituto Kodokan em 1882. O afastamento das escolas tradicionais de pensamento sobre lutas até a morte e sobrevivência, que eram tão predominantes antes da fundação do Kodokan, representou algumas melhorias importantes introduzidas por Kano. Porém, como todas as novas escolas de pensamento, inicialmente houve uma condenação severa à abordagem de Kano e desafios constantes por parte dos mestres tradicionais do Jujutsu japonês. Apesar desta diversidade, as próprias habilidades de Kano, a paixão pelo ensino e a dedicação inabalável à sua visão fizeram com que o judô ganhasse destaque em todo o país na virada do século XX. Estava se tornando aparente que a única maneira de muitas técnicas tradicionais de Jujutsu sobreviverem seria encontrar uma maneira de serem incluídas no novo currículo do Kodokan e no esporte do judô que estava sendo desenvolvido por Kano. Como resultado, os seguidores dos antigos métodos do Jujutsu tinham três opções: desistir completamente, juntar-se a ele ou ignorá-lo. A grande maioria daqueles que optaram por ignorá-lo poderiam pelo menos concordar que ele teve uma ideia brilhante para tornar os estudos marciais mais atraentes para as massas em geral, e tentou desenvolver suas próprias correntes do Jujutsu esportivo, que ficaria conhecido como Judô. A maioria das escolas que seguiram o pensamento de Kano e tentaram esta abordagem não conseguiram obter seguidores significativos, exceto a escola Fusen-ryu de Jujutsu, que teve sucesso ao se unir os vários estilos de Jujutsu que estavam hesitantes, sob a bandeira da escola Kosen, que permitiu um foco maior em luta no solo, com técnicas de imobilização, travamento das juntas e estrangulamentos, rapidamente encontrou o apoio das associações nacionais de polícia de Tóquio e Kyoto. Por sua inclusão de um conjunto mais amplo de técnicas para lidar com agressores ou aqueles que resistem à prisão em uma ampla variedade de situações, seja em pé ou no chão. Também encontrou apoio nas escolas secundárias e universidades técnicas de elite, muitas vezes dirigidas por conservadores e nacionalistas que, apesar dos seus mandatos políticos para o progresso, estavam de facto a agir para preservar o máximo possível da antiga cultura japonesa. Uma razão para a popularidade da escola Kodokan foi seu sucesso em competições e desafios, porém Kano foi surpreendido pelo desafio do Fusen-ryu Jujutsu vs Judô Kodokan, onde Fusen-ryu venceu ou empatou a maioria das lutas, evitando a luta em pé e aplicando golpes de imobilizações e finalizações na luta de solo.
Kano reconheceu os benefícios desta abordagem da escola Kosen para preservar mais do que apenas técnicas de pé do antigo Jujutsu, e convenceu o mestre de Fusen Ryu Mataimon Tanabe a assumir o cargo de treinador de luta de solo do Kodokan. A gestão de Tanabe no Kodokan atraiu alguns dos melhores especialistas de solo da velha guarda do Jujutsu tradicional no Japão, incluindo Hajime Zogai, Tsunetani Oda, e Ataru Handa, que dirigiu o famoso Handa Dojo em Osaka, que foi para vários países para desafiar lutadores, e um jovem de uma linhagem de lutadores de sumô chamado Mitsuyo Maeda. Como as partidas Fusen Ryu Jujutsu terminavam em imobilização ou finalização, em vez de lesões graves e evitando arremessos difíceis, foi facilmente incorporado e aprendido no ambiente escolar. O Kodokan Judô formou grandes especialistas em técnicas de solo e, juntamente com a vontade de Kano de promover o judô como um modo de vida e uma forma de educação física, influenciou muito a face do judô em seus primeiros dias e ajudou a promovê-lo nas escolas japonesas. Em 1914, Kano organizou o All Japan High School Championships, na Universidade Imperial de Kyoto. Este estilo esportivo de competição foi formalmente denominado Kosen. A eficácia e a facilidade de aprendizado de técnica de solo começaram a mudar a forma como as partidas de judô evoluíram. Era muito fácil treinar um lutador corpulento em técnicas de solo e fazê-lo parar o oponente mais apto de uma escola rival. Então, logo, Kano viu o judô se tornar uma escola exclusiva de solo. Em 1925, tanta ênfase estava no solo, devido ao seu sucesso nas competições, que Kano introduziu novas regras, limitando o tempo que o judoca poderia permanecer no solo. Foi estipulado que as técnicas deveriam começar em pé. Se você derrubasse seu oponente mais de 3 vezes, ele seria declarado vencedor. Esta regra continuou até a década de 1940, mas foi ignorada pelas escolas Kosen, que continuaram a sua forma de competição de técnicas de solo com muita ênfase. Na época da mudança de regras em 1925, as técnicas de solo eram extremamente populares e bem pesquisadas, principalmente pelos estudantes de Kosen Judô. Como o Kosen Judô era uma competição apenas por equipes interescolares, havia a possibilidade de sorteio. Foi apenas a vitória por imobilização, finalização ou arremesso perfeito ou empate. O treinamento de solo foi muito útil, pois é mais fácil conseguir empates e mais rápido treinar um iniciante para a competição. Nessa época, as posições de tartaruga, chave dupla, guarda fechada, meia guarda e assim por diante, foram amplamente pesquisadas pelos mestres de Kosen Judô. Há um grande equívoco de que essas técnicas foram desenvolvidas pelos Gracie no Brasil. O Kosen Judô seguiu seu próprio curso e continuou sob as antigas regras, até hoje, no torneio das 7 universidades. Os judokas Kosen também eram proficientes em luta em pé, apesar de sua ênfase em luta de solo. Desta forma, as mudanças nas regras não foram aplicadas em todo o mundo do judô no Japão, permitindo que o judô evoluísse, tanto em pé quanto no chão. As novas regras foram concebidas como um meio de enfatizar as técnicas em pé, ao mesmo tempo que se tomava muito cuidado para não tornar técnicas de solo impopular. Esta adesão ao movimento Kosen Judô viu grandes desenvolvimentos em luta em pé e luta no solo e atraiu um número cada vez maior de estudantes para o Kodokan. Como tal, Kano teve muito cuidado para não destruir o Kosen Judô, quando introduziu as novas regras do Kodokan Judô ao resto do mundo em 1925 e fez lobby para a inclusão do judô nas Olimpíadas. Ele fez isso por vários motivos. Na época da mudança de regras de 1925, a luta no solo era extremamente popular e bem pesquisada. Ele queria que os especialistas de luta no solo participassem de sua visão do judô perfeito. Os judokas Kosen também estudavam muitas técnicas de luta em pé, em combinação com a luta de solo. Antes do judô ser adotado como esporte olímpico, ele passou por uma série de modificações que o distanciaram ainda mais dos princípios da abordagem da escola Kosen. As 7 universidades nacionais do Japão iniciaram o seu torneio de judô em 1952. Os precursores deste evento foram os torneios de judô Kosen. As 7 universidades nacionais de hoje são Hokkaido, Tohoku, Tóquio, Nagoya, Kyoto, Osaka e Kyushu. Essas escolas compartilham uma tradição histórica. Todos os anos, seus clubes de judô se reúnem para testar suas habilidades uns contra os outros e ver quem treinou mais. Esta competição feroz, mas amigável, incorpora o espírito do judô e mantém viva a tradição do Kosen.
Os alunos treinam sem descanso, desenvolvendo não só a mente e o corpo, mas também o espírito de luta. Kosen Judô seguiu o espírito do Bushido, vencer foi o aspecto mais importante. Eles eram a elite da época, nunca se davam por vencidos, mesmo quando imobilizados ou com os braços quebrados e sucumbiram à inconsciência, não se rendiam. Embora praticado quase exclusivamente no Japão, o Kosen Judô tem uma longa história e influência no mundo das artes marciais. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.